Porque é preciso do Espírito Santo. Pergunta ao seu irmão assim: por que você precisa do Espírito Santo? Vai esperar ele responder. Um de cada vez. Já percebeu que na igreja nós somos bem papagaios, só falando daquilo que nós repetimos? Ou às vezes a gente é espontâneo e solta um aleluia, uma amém na hora errada. O irmão caiu da bicicleta, quase morreu. Glória a Deus, amém. Ô Senhor, tem que ser forte. Pergunta ao seu irmão: por que você precisa do Espírito Santo? Por que você precisa do Espírito Santo, Paulinho? Para que ele precisa pagar. Resposta bíblica. Por que você precisa do Espírito Santo? Para ter os frutos do Espírito Santo. Bem, que bênção, vai ficar calminha, mansinha. Por que você precisa do Espírito Santo? O terceiro me copiou para mim. Por que você precisa do Espírito Santo, meu irmão? Responda aí. Por quê? Ele é Deus. Porque Ele é Deus, olha que resposta objetiva. A primeira pregação nossa, porque Ele é Deus. O tema que nós estamos trabalhando essa semana, dentro desse tema geral, é porque Ele me revela a paternidade de Deus. Meu irmão, a nossa identidade cristã começa no dia que nós entendemos que Deus é o nosso Pai. E isso é extremamente importante para que nós possamos ter um relacionamento legal com Deus e também ter força para enfrentar as dificuldades da vida. Quando nós temos um Pai que cuida de nós, quando nós conhecemos o nosso Pai, nós ficamos mais ousados, mais corajosos, enfrentamos a vida com mais, peito aberto, mais de boa, não ficamos reclamando pelos cantos, chorando como um lixo. Você se posiciona como quem você de fato é, filho de Deus. Quando você entende que você é filho de Deus, você cura muita coisa na sua alma. Quem vai revelar isso para nós? O Espírito Santo. Somente Ele. E se nós não buscarmos isso pela palavra, nós vamos arrebentar. Malaquias capítulo 2, versículo 10 diz assim, 10 ao 16: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Quem não sabe quem é o seu pai, casa com qualquer filho do capeta. Já começa assim. Continuar o texto aqui. Senhor, abençoa as ofertas, os dízimos, consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Prospera o teu povo, a Deus. Em nome de Jesus, amém. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobres o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Olha só, Deus não está nem preocupado com a oferta, Ele não quer nem saber de oferta, se o nosso coração estiver profanando o Senhor. Se a nossa conduta estiver profanando o Senhor, nem nossa oferta Ele quer o nosso coração. Diz mais aqui: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência prometida. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Olha os irmãos, não seja infiel. Ele começa falando de relacionamentos, falando do povo de Judá, do povo de Israel, que deixou de adorar a Deus e foi adorar outros deuses.
profanando a aliança, sendo infiel para com Deus, adultério espiritual. Depois ele fala sobre o nado humano, natural, a mulher da tua mocidade, a qual você se casou, não seja infiel com ela, porque Deus odeia, Deus não gosta do repúdio. Antigamente, os caras eram muito malandros, havia-se o dote quando casaram. Aí, por exemplo, o cara casa com a Pablinha, aí ganha 50 mil reais de dote. Aí chega um momento que ele fala assim: estou precisando de dinheiro. Ele larga a Pablinha de lado, vai casar com o outro. Aí o pai dela vai dar 100 mil reais de dote. Teve uma época na história que os homens estavam assim, porque ganhavam muito dote. Eles repudiavam a mulher, deixavam a mulher de lado. E isso virou uma bagunça. E isso é infidelidade. Isso é falta de caráter. Os homens faziam isso. Mas nos dias de hoje, muitos nossos pais fizeram isso. Muitos nossos pais traíram. Muitos nossos pais foram infiéis. E nem foi por causa de dote. Por causa de uma piscadinha. Piscou, levou, fácil. Por que eu estou falando isso, querido? O melhor lugar, o lugar mais poderoso para gerar em nós um caráter mau ou bom, é a nossa casa. E Satanás sabe disso. E o relacionamento que nós temos em casa com nossos pais interfere diretamente no relacionamento que teremos com Deus. Se o nosso pai não é um bom pai, não é fiel, não é de caráter, não é reto, não cumpre o que ele fala, provavelmente esse filho vai ter dificuldade em enxergar Deus como um pai reto, que cumpre o que fala e que é fiel. Porque há uma ligação muito direta com isso. Então Satanás sabe que se ele investir contra a família, provavelmente ele terá pessoas que não crerão em Deus como é que é a palavra? Integridade. Hã? De forma íntegra. Na interesa, isso. Na interesa. Não é na Tereza, na interesa. Escapou aqui. Deus sabe, o diabo sabe, meu irmão, que se ele conseguir minar no nosso coração esse relacionamento com o nosso pai terreno, ele sabe que isso vai influenciar diretamente o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Porque, querido, quando você tem um pai firme, um pai que ama, um pai que protege, um pai amigo, um pai presente, e alguém vem e fala para você: Deus é o seu pai, a primeira imagem que você vai ter é: Deus é presente, Deus é firme, Deus é fiel, Deus é provedor. Agora, se o seu pai é totalmente o contrário disso, até você formular o que é um pai de verdade, você vai ter que desconstruir a imagem de um péssimo pai, para depois construir uma imagem de um bom pai. E aí demora anos. E esses anos, o diabo pinta e borda com muitos cristãos que são salvos, são filhos de Deus, mas não andam segundo essa verdade. Andam meditando como se não fossem filhos. E uma vez que você não sabe que você é filho, o seu coração não é firme, você também não consegue se relacionar bem com as pessoas, porque você não se valoriza, você se torna feridinho, qualquer coisa te fere. Sabe aquele crente dodói? Você cumprimenta o irmão, pode ser o irmão, onde dói? Ele pergunta logo de cá. Você não consegue olhar as pessoas nos olhos diretamente, você sempre se coloca por baixo, ou você tenta ser maior para disfarçar a sua frustração, e você se torna tão arrogante, você perde o equilíbrio. Então o diabo sabe disso, e aqui é o retrato, o texto está dizendo que Deus reprova esse tipo de comportamento, e muitos de nós fomos criados em casas que os pais não foram bons pais. Sim ou não, gente? É um mal certo. Houve uma crise social, econômica na Rússia alguns anos atrás. Os homens não tinham emprego, e os homens iam para os bares beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, porque era a maneira deles não encararem a realidade, de chegar em casa e encontrar
um filho precisando de alguma coisa, a esposa precisando de alguma coisa, ele não tem como socorrer, então ele bebia para afogar as mágoas. Agora imagina como que esse filho cresceu. Muitos de nós passamos por isso. Muitos de nós enfrentamos isso e viemos para a igreja e estamos até hoje rastejando dentro da igreja porque nós não conseguimos enxergar Deus como Pai. É como se o diabo colocasse em nós um óculos que deformasse diante da nossa visão essa pessoa, Pai, essa figura, Pai. Porque quando você tem um Pai, meu irmão, que você sabe que pode confiar, qualquer dificuldade da vida, a primeira pessoa que você procura é o seu Pai. Quem tem um Pai aqui que é presente, que é amoroso? Estou falando de verdade, não estou. Irmão, qualquer coisa que eu estou passando, alguma luta, alguma dificuldade, alguma necessidade, a primeira coisa que eu falo é o meu Pai. Hoje me ligaram de última hora para ir para uma reunião, eu tinha que me arrumar muito rápido e eu tinha 40 minutos para arrumar e chegar no lugar. E eu moro nesse Vespasiano, então você pensa, e chovendo, imagina o trânsito. Aí eu falei assim: mãe, passa a calça para mim que eu vou tomar um banho correndo, eu tenho que sair. Aí meu pai correu, pegou a calça e passou. Quando eu cheguei no meu quarto, estava a calça na cama passada, meu pai tinha passado. Você deu um nível no meu pai, certo? Mas muitos de nós não temos pai assim. Muitos de nós, o pai deu um soco na cara, o pai bateu na mãe, o pai tinha mulheres na rua, o pai não comprava as coisas dentro de casa, o pai não fazia nada que é o papel dele, pelo contrário. E é por isso que muitos de nós temos dificuldade de ter confiança em Deus. Nessa noite, eu creio que Deus vai curar isso em nós. Amém. Quantos de nós tivemos promessas de nosso Pai e o nosso Pai não cumpriu? A gente vê muito isso em filme, né, gente? Principalmente filme americano. A impressão que dá que os pais americanos são esses bolhos. Porque a maioria dos filmes fala isso. O cara marca de ver o menino jogar o beisebol, chega atrasado. Marca de ver a menina no balé, chega atrasado. Quase todos os filmes têm isso no filme americano. É incrível. Por quê? Porque a cultura americana é capitalista, assim, selvagem, muito mais do que nós. Tem que ter, ganhar. Não tem tempo para a família. Tem uma música do Cash Krause que fala o sonho americano. Americano como é que é? Dream, isso mesmo. Que o cara trabalha para comprar sua BMW, para não sei o que, constrói um castelo na areia, aí de repente vem a onda e derruba o castelo. Os anos passam, esse cara perde a família, e aí no meio disso tudo ele começa a chorar. Aí ele encontra Deus para restaurar a vida dele. É bem isso que acontece nas famílias atuais. A gente acha que ser pai é dar dinheiro, é dar roupa, é dar PlayStation, é dar essas coisas. Isso é bom que nos deis, né, gente? Mas se não der carinho, se não der atenção, se não puxar a orelha, se não colocar limites, se não dar umas paradinhas de vez em quando, isso é ser pai. Ser pai não é falar sim para o que o filho quer, né? Hoje em dia o menino pequenininho já tem rede social, ele tem a senha dele. Minha mãe me contou hoje que o meu sobrinho chegou lá em casa e estava mexendo no negócio do computador lá e ele tem a senha dele, 7 anos de idade. Aí minha mãe foi ver para provocar, né? Não, vovó, senha é pessoal, senha é segredo, 7 anos, para dar um cascudo. E os pais deixam. Não, isso não é ser bom pai. Deus respeita a senha não, meu irmão. Ele sonda você 24 horas por dia, por dentro e por fora. Isso é pai. Porque qualquer coisa errada ele vai corrigir. Então, dentro desse contexto nós vivemos hoje em dia de pais tão ausentes, tão falhos, de muitas vezes ver a nossa mãe chorando, a nossa mãe frustrada, de ver a nossa mãe apanhando. Muitos dos pais foram embora, deixou a mãe com 2, 3 filhos sozinha. Isso é uma realidade. Quando você olha para Deus, como você enxerga Deus? As suas emoções vão te mostrar um tipo de Deus. Mas diga assim para as suas emoções. Fala assim: emoções, eis que te digo, você não manda em mim.
se você continuar infantil na sua fé, sendo guiado pelas suas emoções, você nunca vai conseguir enxergar Deus como Pai de verdade. Porque as emoções são traiçoeiras. As emoções vão e vêm. Você acorda de manhã, no feriado, o sol rachando, você abre a janela, você logo pensa, hoje da praia, aleluia, né, meu Deus? Só que não. Aí vem a chuva de repente, aquela alegria toda, do dia de sol, feriado, já vira murmuração. Ah, vida, já está chovendo, as suas emoções mudam. Sim ou não, gente? Alguém te liga de manhã e fala, olha, apareceu uma vaga de emprego aqui maravilhosa, você todo, aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais. Aí o cara chega meia hora depois, olha, desculpa, mas já preencheram a vaga. Uma vida, nossa Deus, está vendo Deus? Eu nem cuido de mim. Nós somos influenciáveis, sim ou não? Sim. Mas quando o nosso coração é firmado, quando a gente conhece o Pai de verdade, as circunstâncias vão passar, elas mudam, mas a convicção aqui dentro que existe um Pai que cuida de mim, isso ninguém arranca. Pode chover, pode o sol se pôr, pode escurecer, pode vir mais notícias, você continua firmado nessa verdade. Existe um Pai que cuida de mim e eu posso descansar. Quando eu estava morando fora do Brasil e passando todo tipo de magrela na minha vida, a ponto de querer suicidar, eu sempre lembrava da casa do meu pai. Se eu quiser ir embora, ele vai me receber. Se eu quiser ir embora, ele vai me ajudar. Se eu voltar para casa, eu sei que eu tenho um teto. E todas as vezes que eu ligava para casa, eu falava das minhas dificuldades, meu pai e minha mãe falavam, volta, filho. Aqui não vai faltar teto, aqui não vai faltar comida, aqui não vai faltar carinho, não vai faltar amor. Volta, filho. Nós temos que enxergar Deus assim. Quem enxerga Deus assim nunca abandona o Evangelho. Nunca. Abra sua Bíblia em Números 23. Se seu pai foi infiel e marcou negativamente seu coração, você vai descobrir que o seu Deus, ele não é como o seu pai. O seu Deus é fiel. Números 23. Versículo 19. Presta atenção aqui, olha. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Deus não é homem para que minta. Seu pai pode ter sido mentiroso, Deus não é. O seu pai pode ter dito aqui no altar para sua mamãe, vou ficar com você o resto da vida, na tristeza, na alegria, na tribulação, na prosperidade, eu te amo, você é minha tchutchuca para sempre, e não ter cumprido. Seu pai pode ter falhado na aliança que ele fez, mas Deus, quando ele promete, quando ele faz uma aliança, ele não mente. Ele não é filho do homem. Deus não é emocional, que um dia está de bem com você e no outro dia está de mal. Não, Deus não anda por emoções, Deus anda por convicção. E existe uma convicção em Deus, que é: eu amo os meus filhos e ponto final. Se Deus prometeu alguma coisa, meu irmão, relaxa, ele vai cumprir. Vai cumprir. Se Deus prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Sabe qual é o nosso problema? Que essas informações ficam aqui, elas não descem para o coração, elas ficam aqui no superficial, no campo da mente. Eu sei que Deus é Pai, eu sei que Ele cuida. O outro,
Deus é fiel. Se Deus falou, vai cumprir. Ele não mente. Foi Deus que falou, vai cumprir. Nosso problema é que muitas vezes não sabemos nem o que Deus prometeu. A gente não lê Bíblia. Só sabemos as promessas que foi na profecia. Eis que te digo, varão, clama mais. Beleza, mas e as dívidas? Porque o profeta pode errar. O profeta pode falar na carne. A Bíblia não. A Bíblia é 100% inspirada pelo Espírito Santo. Aqui ele falou aqui, mas você pode ter certeza que vai cumprir. Ele vela para cumprir a palavra dele, ele diz. Sabe o que é velar? É ele ficar de olho. Você está andando, existe uma promessa. E aí o diabo tentando roubar a sua promessa. Promessa, Deus está de olho. A minha palavra vai cumprir. Satanás, você vai tocar não. Minha palavra vai cumprir. Minha palavra vai cumprir. Satanás, vem. Sai, Satanás, minha palavra vai cumprir. Minha palavra vai cumprir. Eu velo para a minha palavra. Vai cumprir. O guarda de Israel não dorme, não cochila, não dormita. Ele está sempre de olho em nós. Deus é confiar, gente. Termina um namoro. Tá engraçado, tá? Minha morte é nervosa. A gente é assim. Perde o emprego, acabou a vida. Onde está seu coração? É um Deus fiel? Você pode dar o gato, irmão. A caatinga, é só o pó. Se Deus prometeu, Ele vai levantar você. Glória a Deus! Aleluia! Deus vai levantar. Se Ele falou, Ele... Gente, não é questão de se você merece ou não merece, a questão é que Ele falou. Vamos continuar aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Deus não é homem para que nem filho do homem para que se arrependa. Imagina Deus arrependido que liberou uma promessa para a sua vida, como se a gente pegasse Deus de surpresa. Ele não sabia que isso ia acontecer conosco. Hebreus 13, versículo 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Interessante como que ele coloca aqui avareza, contentamento e confiança. Porque Deus sabe muito bem que o homem tem uma forte tendência a acalmar quando ele tem muito dinheiro, quando ele tem todas as coisas que ele quer conquistar. Aí então ele fica confiante. Nós homens somos assim muitas vezes, sim ou não, gente? Sim. Aí, tá vendo? A gente fica atrás de dinheiro, atrás de ter as coisas, porque quando eu tiver as coisas, aí então eu vou descansar, aí eu posso confiar. Nossa confiança está no dinheiro, na avareza, e aí a gente não encontra contentamento. O que é contentamento? Se eu tenho muito, estou contente. Se eu tenho pouco, estou contente. Se eu tenho mais ou menos, estou contente. O negócio, eu estou contente. Quero saber, eu estou contente porque eu tenho Deus. E o meu Deus cuida de mim. Tendo muito ou tendo pouco, Deus cuida de mim. Sombra de suas asas. Deus cuida. Se está sozinho, Deus cuida. Se está namorando, Deus cuida. Se casou, ai, será que casei com a pessoa certa? Já era, casou, Deus vai cuidar. A Bíblia diz, aquele que Deus juntou, não separa o homem. Acho que foi Deus que juntou. Se juntou, já era, foi Deus. Depois casou, já não existe outra pessoa na face da terra para você. É essa que você tem aí, agora, descasca essa abacaxi. Pensa essa guerra pela fé. Pela fé. Esse contentamento, gente, essa calma, essa questão de você ser realizado aqui dentro, independente das coisas que estão aqui fora, isso vem dessa firmeza que nós temos de que Deus é o nosso Pai e Ele cuida de nós.
E eu falo isso, gente, por experiência, porque eu fui criado dentro da igreja, meu pai top demais. Mas eu fui criado numa igreja evangélica que pregava mais o rachado de Deus do que amor de Deus. Tudo era pecado. Usar bermuda era pecado, jogar futebol era pecado, assistir televisão era pecado, viver era pecado, respirar era pecado. Tudo era pecado. Então a imagem que eu tinha de Deus era um velho gagá, barbudo, bravo, estressado, com uma bengala enorme na mão, que lá no céu acertava a gente. Pecador. Então eu tive muita dificuldade de confiar, mesmo com um pai bom em casa, porque a religião me mostrou um Deus mau. E aí veio as borrachadas da vida, as dificuldades da vida, os erros, as consequências dos erros. A vida foi se tornando cada dia mais amarga, mais difícil. Aí então comecei a duvidar de Deus. Será que Deus tem um futuro para mim? Será que um dia eu vou conseguir casar bem casado? Será que um dia eu vou ter uma casa? Será que um dia eu vou ter um carro? Será que um dia eu vou vestir uma roupa boa? Me colocava sempre por baixo. Não conseguia relacionar bem com as pessoas. Tinha dificuldade demais de relacionamento. Até poucos anos atrás eu tinha isso. Foi sendo curado aos poucos. Eu não conseguia relacionar com a gente famosa, com a gente com dinheiro. Não conseguia, eu me sentia inferior. Até o dia que eu entendi que todos somos filhos do mesmo Pai. Fala ao seu irmão, seu irmão, confia no Senhor. Não seja avarento. Não espere o contentamento nas coisas, porque Deus nunca vai te abandonar. Talvez seu pai foi embora. Talvez seu pai deixou sua mãe grávida de você. Talvez ele nunca trocou uma fralda sua. Talvez seu pai nunca foi de madrugada levar uma madeira para você parar de chorar. Talvez seu pai nunca te deu um banhozinho. Talvez seu pai nunca foi numa reunião de escola. Talvez você queria tanto que o pai puxasse por ele, para marcar a hora que você nunca teve. Talvez você até hoje não sabe quem é seu pai. Mas Deus está sendo um Deus que jamais, nunca vai te abandonar. A Isaías diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda ama, mesmo que esse esquecesse, mesmo que ela esquecesse. Nosso Deus nunca nos esquece, porque Ele tem o nosso nome tatuado nas mãos dele. Vamos fazer aqui uma figura assim. Imagina Deus acordando de manhã e vai no banheiro lavar o rosto. Só a ilustração, tá? Aí quando Deus vai tirar a remela do olho, Ele olha assim na mão dele, o seu nome. Logo de manhã, ninguém renovar a misericórdia na vida que menino lá agora pela manhã. Só para a gente entender a ilustração. Imagina! Deus vai dar glória a Deus. Ele levanta as mãos. Glória a mim. Está seu nome escrito. Está seu nome escrito na mão dele. Todo o tempo que ele vai fazer, seu nome está lá. Ah, Jeová. A Bíblia coloca ilustrações, gente, para a gente viajar mesmo. Porque se a gente não trouxer para a linguagem da terra, a gente não vai entender. Hoje não está na moda os pais tatuar o nome dos filhos. Mesmo tatuando, muitos vão embora, muitos agridem, muitos são grosseiros, muitos não dão amor, não dão carinho, mesmo tatuando. Nosso Deus não é assim não. Ele tem tatuado, mas primeiro no coração. Ele não vai te abandonar. Fala assim, irmão, assim, relaxa. Deus te ama. Ele não vai te abandonar. A grande questão é, eu confio nisso? Por que nós ficamos tão ansiosos? Eu tenho cometido o pecado da ansiedade, meu irmão, nos últimos dias. Eu sei o que eu estou falando. De ter dor nas costas, dor de cabeça, não dormir. Por causa do casamento. Nem por causa do casamento, é por causa da despesa da casa. Tanta coisa. Você compra um apartamento, fica todo feliz, dá testemunho. Glória a Deus, comprou o AP. Você não sabe o que vem depois. Já deu uma bênção, mas meu irmão, o que vem depois? Deus proverá. Deus proverá.
Mas o lado humano, a gente começa a se sufocar nisso. De vez em quando a gente tem que parar, pegar nossa alma, sacudir e falar: vira homem, confia em Deus, confia. Gente, todos nós passamos isso. Você acha que o Israel está cantando aqui lindamente? Ele não tem lutas? De vez em quando tem que cantar, né? Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Tem que cantar? Tem ou não tem que cantar isso com você de vez em quando no espelho? Claro que tem, gente, todos nós. Quando ele cantei essa música, batendo no peito assim, para eu acreditar mesmo. Deus fiel, acredita, Ele é fiel. Nós temos que fazer isso conosco. Isaías no Salmo 42, o salmista diz: olha, por que você está batido, a minha alma? Vira homem. Ele era o próprio terapeuta dele. A gente tem que pegar pelo pescoço, nossa própria alma, assim, sacudir. Confia em Deus, espera em Deus. Nós ainda vamos louvá-lo. Confia nele, espera nele. Ele é fiel, ele não está dormindo. Ele é o seu pai, ele é o seu pai de verdade. Ele é o seu pai que te vê em todo o tempo. Confiança, Jesus. Se você não confia, você vai dar um jeitinho brasileiro nas coisas. Se você não confia que o seu pai é fiel, você vai fazer da sua maneira. E é o nível do nosso estresse, da nossa ansiedade, que nos revela também o nível da nossa confiança. Se nós estamos confiando muito, nós estamos descansados. É o chamado descanso da fé. Se eu creio, é simples. A Bíblia diz: eu creio, ponto final, vou descansar. Mas se eu não leio a Bíblia, eu não consigo crer, então eu vou fazer do meu jeito. Eu vou ficar desesperado. Corre para lá, corre para cá, faz conta, e não sei o que. Isso é do ser humano. É por isso que nós temos a palavra viva, que nos leva a um outro nível de vida. Amém? Fala para o irmão assim: confia, confia. Amém? Hebreus capítulo 11. Corre lá. Versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Qual foi o segredo da Sara? Creu na fidelidade de Deus. O que nós vamos aprender hoje? Nós temos um Pai que nós podemos confiar. Ele é fiel, Ele não vai embora, Ele não vai nos espancar, Ele não vai nos deixar passar fome, Ele não vai nos deixar humilhado, Ele vai nos proteger quando vier o inimigo. Esse Pai que nós servimos hoje, nós andamos com Ele hoje, Ele nos ama tanto que Ele deu o único filho que Ele tinha para morrer na cruz, para, por causa daquele filho morto e ressurreto, Ele tivesse agora vários filhos semelhantes a Ele. Gente, Deus podia ficar de boa. Pai, o Filho e o Espírito Santo não rolar as nuvens. Mas Ele quis uma família. E Ele quis você. Aí você fica aí, você achando um lixinho, um vermezinho. Ai, eu sou tão falho, tão fraco. Eu me sinto cocô do cavalo do bandido. Não, meu irmão, você é filho. Se tem um título importante na sua vida, é esse: Filho de Deus. Esse é o título. O resto é tudo inferior. Quando você tem seu coração bem firmado, olha, Deus é o meu Pai, meu futuro está nas mãos dele, nele eu posso confiar, nele eu posso descansar.
Gente, Deus é tão presente, mas tão presente, que quando você vai para o seu quarto orar, sozinho, tranca a porta. Mateus 6,6 nos ensinou: o teu Pai que te vê em secreto, até no seu secreto Ele te vê. Até no secreto, aonde ninguém mais está te vendo, aonde a sua namorada não vê, seus amigos não vê, seu pastor não está vendo, ninguém está vendo. O seu Pai Celestial está lá te vendo, não só vendo, como te escutando, e Ele vai fazer o quê? Te recompensar. Se nós tivermos essa confiança simples de uma criança no seu Pai, nós vamos mudar a nossa vida. Às vezes nós estamos achando que precisamos de coisas mirabolosas, porque nós somos uma igreja mística, gostamos das coisas místicas. O Evangelho é simples. No dia que vier o fogo, o grande avivamento, e lá, que vier aquele homem de Deus, aquela irmã do corte que sapateia, aí pode acontecer, pode. Mas no dia que nós confiamos em Deus como um filho pequeno que se joga no colo do Pai, nossa vida vai mudar. Você pode não ter um pai presente, seu pai pode ter morrido, você pode ter sido criado aí, jogado em casa de família, para lá e para cá, não sei como foi o seu contexto, ou você pode ter tido o melhor pai do mundo. Se você não tiver a confiança em Deus, que é o nosso Pai, você está perdido. Gente, a Ana Paula contando uma vez aqui no culto, ela e o Gustavo lá naquele debate que teve uma vez lá, ela falando que ela tinha problema de autoestima, com o paizão do pastor Márcio. Imagina o pastor Márcio: oh filho, tu és tão bonita, né? E ela se achava feia. Eu já ouvi histórias que a Mariana tinha complexo. O paizão do pastor Márcio pode ser o melhor pai da terra, ele não consegue chegar ao nível do Pai Celestial. É muito melhor, meu irmão. Então você pode ter a história que for na sua casa, na sua alma, nas suas emoções, no seu histórico. Se você mergulhar nesse paizão de verdade e deixar ele cuidar de você, a sua vida vai mudar. Mas eu não estou falando de mudar as coisas aqui fora somente, não. Vai mudar aqui dentro. Porque mudando aqui dentro, você encontra força para mudar aqui fora. Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com fé. Quando as pessoas falam assim: eu não tenho condição de vencer isso não, porque na minha família ninguém venceu. Meu pai é um ferrado, minha mãe, ferrado dele. João 12: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que não nasceram da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Coloque-se em pé, por favor. Nós podemos confiar na fidelidade de Deus. Deus não vai embora. Você não precisa dormir com medo do amanhã. Será que meu pai vai para aqui? Será que meu pai vai embora? Você não precisa dormir pensando assim: será que meu pai vai vir no meu quarto me abusar? Não, você pode dormir pensando assim: meu pai, ele está acordado, me vigiando, cuidando de mim, me guardando e me livrando de todo o mal. Nele eu posso confiar. Eu quero te convidar, querida, a você desprender de qualquer religiosidade e derramar seu coração diante de Deus nesse momento, enquanto Israel nesse uma canção. Porque eu sei que, como eu tenho passado dois desafios, você também passa os seus. E eu sei muito bem que quando a gente vai para casa, estamos sozinhos, como fica o nosso coração.
Nós precisamos do nosso Pai. Nós precisamos de um abraço quente do nosso Pai. Aquele abraço protetor que sussurra no nosso ouvido dizendo assim: você é lindo, você é linda, você é precioso, você é preciosa. Papai te ama. Vem cá no colo do papai, deixa eu sentir o seu cheiro. Fiz isso a minha infância inteira, saía do banho, primeira coisa, meu pai ia cheirar, estava cheiroso. Deus é assim, gente. Meu pai ia no colo, cheirava, dava um beijo, aí seguia a vida. O pai era referência. Se o pai falava que estava cheiroso, então acreditava que estava cheiroso. Talvez você está sentindo um lixo aí. Deus quer te pegar no colo hoje e dizer assim: filho, você é cheiroso. Feche seus olhos e deixa o Espírito Santo te embalar nessa noite. Deixa o Espírito Santo te acolher.